Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na base de dados de IA de alto risco da União Europeia. E olha, para quem tem a responsabilidade de registrar um sistema de IA, este guia vai ser com certeza uma ferramenta essencial. Vamos lá. Imagine a situação. Sua missão é registrar um sistema de IA de alto risco. A pressão é grande, né? Porque o primeiro passo aqui é tudo. Fazer certo desde o começo é o que define todo o percurso para estar em conformidade. Então, para começar, o mais importante é entender que a responsabilidade de cada um depende da sua função. A base de dados separa direitinho quem deve inserir cada tipo de informação. Vamos ver como funciona essa divisão. Basicamente, existem duas figuras centrais aqui. O prestador, que é quem cria o sistema de IA, e a autoridade pública, ou órgão da UE, que usa esse sistema no setor público. Cada um deles tem tarefas bem específicas na hora de inserir os dados. Não tem como confundir. E para não deixar nenhuma dúvida, a própria legislação, mais especificamente o anexo 8, já deixa tudo bem claro. O prestador é responsável por preencher as seções A e B. Já a seção C, essa fica com a autoridade pública ou com o órgão da UE que está utilizando o sistema. Uma divisão de tarefas super bem definida. E é muito importante entender que isso não é só uma sugestão, viu? Colocar dados na seção errada, ou pior, não colocar, pode trazer consequências bem sérias. Os riscos de não conformidade são reais e podem ser bem grandes. Ok, então já sabemos quem insere os dados. A próxima pergunta é: quem pode ver esses dados? A base funciona com um sistema que a gente pode chamar de duas portas, que vai determinar o nível de acesso a cada informação. A primeira porta é a do acesso público, que é regida pelo artigo 49. As informações que entram por aqui são totalmente transparentes, abertas para qualquer pessoa. A lei até exige que elas sejam fáceis de navegar e de ler, inclusive por máquinas. Já a segunda porta é a do acesso restrito, definida pelo artigo 60. E essa porta, bem, é bem mais exclusiva. Só quem tem a chave são as autoridades de fiscalização do mercado e a Comissão Europeia. Essas informações definitivamente não são para o público em geral. Então, só para resumir, de um lado, a porta do acesso público, totalmente aberta. Do outro, a porta do acesso restrito, que é só para uso oficial. Essa diferença é a chave de tudo para equilibrar a transparência com a proteção de informações que são mais sensíveis. Agora, um ponto que é super importante. E os dados pessoais, como ficam? A regulamentação é extremamente rigorosa sobre que tipo de informação pessoal pode ou não ser incluída nessa base de dados. A resposta é surpreendente de tão restrita. A lei permite apenas 2 tipos específicos de dados pessoais em toda a base de dados. Só isso. 2. E quais são esses 2 tipos? Primeiro, o nome da pessoa física que é legalmente responsável pelo registro. E segundo, as informações de contato dessa mesma pessoa. E é isso. Fim. Nenhuma outra informação pessoal é permitida. Isso nos leva a uma pergunta interessante. Uma vez que um dado é classificado como restrito pelo artigo 60, ele fica trancado para sempre? Ou será que existe alguma forma dele se tornar público? E a resposta é sim, existe um caminho, mas ele é bem específico. Primeiro, os dados são registrados como restritos. Depois, o prestador do sistema de IA tem que dar o seu consentimento de forma expressa, bem clara. Só aí é que essa informação pode sair da porta restrita e ir para a porta pública. A decisão final, portanto, está nas mãos do prestador. Certo! Com um sistema tão complexo, quem é o responsável final por tudo isso? Quem garante que a base de dados funcione como deve e, no fim das contas, quem responde por ela? Do ponto de vista legal, a resposta é direita e não deixa margem para dúvida. A regulamentação diz: a comissão é o responsável pelo tratamento da base de dados da UE. Isso significa que a responsabilidade legal final, o controle, é da Comissão Europeia. Mas não é só uma questão de controle, não. A comissão também tem um papel de apoiar. Ela tem a obrigação de fornecer a ajuda técnica e administrativa que for necessária para que os prestadores e as autoridades públicas consigam cumprir suas obrigações de registro. Toda essa estrutura, o acesso público contra o restrito, as responsabilidades divididas, o controle centralizado, tudo isso aponta para uma questão central. Na era da inteligência artificial, como a gente consegue equilibrar a necessidade de transparência pública com a proteção de segredos comerciais? A base de dados da UE é a tentativa de dar uma resposta a isso. Fica aí uma boa reflexão.